Está começando o nosso primeiro de muitos episódios do nosso Café Consciência, um projeto que nasceu aqui dessas três pessoas. A Raquel, aqui a doutora Raquel já está do meu lado, você está vendo ela, daqui a pouco eu apresento o resto da galera. Mas é um projeto que nasceu para falar sobre ciência, sobre tecnologia, sobre o mundo, sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre tudo. É uma conversa, é um papo de boteco, literalmente, para trocar ideia com pessoas que têm muita bagagem e que vão contribuir nas nossas vidas, jovens, vidas idosas, vidas de criança, enfim, tá liberado para todo mundo assistir, comentar, compartilhar, curtir e engajar nesse vídeo, nesse primeiro episódio. A gente está muito feliz. Eu sou a Jaque Dutra, vou conduzir aqui essa conversa. Só conduzir mesmo, porque eu não sei de nada, tá, gente? Sou só uma aprendiz aqui junto com vocês, no meio desses três figuras. Começar apresentando a doutora Raquel, que já disse tudo, né? Doutora Raquel Carnim. É assim que fala, Carnim? Isso, Carnim. Doutora em Química e proprietária da Nova Era Soluções Ambientais. Aqui também está com vocês o professor Walter. Walter Costa, físico experimental da área espacial. Já pegou o peso, né? Da coisa. E aqui o Luiz Delfino, ele que já foi professor e hoje é um aposentado, vive muito bem e é amigo dessas duas figuras, aliás. Meu também, né? Já somos amigos também, né, seu Luiz? E estamos juntos aí, então, engajados nesse desafio que é o nosso Café Consciência, nosso primeiro episódio de muitos. Esperamos que vocês gostem, que seja proveitoso. E, enfim, tá dada a largada. Boa noite, meus queridos. Boa noite, doutora Raquel. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei que horas também que o pessoal vai assistir a gente, né? Exatamente. O importante é que assistam. E hoje a gente vai falar, e são amigos, já fazem essa conversa, né, seu Luiz? Tomando um cafezinho, um papinho de boteco com a galera. Isso aqui já é um hábito pra vocês, né? Desde 2018. Ah, é? Vocês se reúnem, tomam um café e falam da vida. Isso. É isso? Exatamente. É interessante as nossas conversas, porque nunca em determinados assuntos alguém quer se impor com conhecimento de causa. Uhum. Então a gente vê as ideias como elas fluem em gente com pensamentos diferentes, Uhum. inclusive com experiências profissionais diferentes, com uma visão de mundo diferente, gente de outros lugares. Então, no cafezinho, quando a gente se reúne, o cafezinho passa a ser o símbolo das discussões saudáveis. Quando se termina um papo, se conversa sobre determinados assuntos, a gente sai dali tranquilo, como se tivesse lido um livro novo. Tipo uma terapia. Exatamente, uma terapia. Além do prazer de estar entre amigos. E foi aí que surgiu surgiu até o nome do podcast, né? Até o nome do Consciência. podcast. Café Consciência, está muito bem colocado ali. A xicrinha ali está me dando vontade de tomar meu cafezinho. Eu ofereci, o senhor que não quis, que é? Agora vem fazer essa vergonheira aqui, seu... Brincadeira. Inclusive, a gente quer agradecer o nosso apoiador nesse primeiro episódio, assim, Fibra. Melhor internet do Fibra do Sul do Brasil, você que não tem ainda, agora inclusive é 5G, estão apoiando, liberaram aqui espaço pra gente gravar o nosso primeiro episódio, né? Primeiro de Temos muitos. que agradecer. Obrigada aí, seu Joel Naufal, proprietário, toda a equipe também, o velho aí, o Ayrton também, que ajudou a gente na gravação. Tamo junto. E vamos falar hoje sobre mundo em evolução. Tema muito bem amplo, né? Inclusive, nós pensamos bastante em dar esse título à conversa. Quer dizer, normalmente a gente não dá título à conversa nossa informal, mas dar esse título para poder dar uma certa diretriz ao assunto que hoje mobiliza as mentes no mundo todo, não é só no nosso ambiente, em todos, ou também em todas as sociedades, e que é o processo evolutivo que a humanidade experimenta agora. Por que isso é observado agora sobremaneira? É observado porque o ritmo de evolução da sociedade humana e do ambiente do planeta, que outrora se evoluía de uma forma lenta e, portanto, imperceptível nos limites da vida humana, ou quase imperceptível, hoje os acontecimentos são tão rápidos, né, e tão marcantes que em poucos dias você vê grandes mudanças. Então, isso aí faz com que a humanidade como um todo, né, os seres humanos, olhem para os eventos que acontecem na sociedade, no meio ambiente,
nas atividades da própria natureza, tudo isso com um certo espanto. Afinal de contas, nós temos muito pouca informação de por que as coisas acontecem. E aí entra naquela conversa em que nós muitas vezes sentamos para discutir. Dá licença, por que está acontecendo isso? Por que no mundo, por que o clima está tão agressivo hoje, está mudando com tanta celeridade? Por que até as sociedades mais distantes, até de tribos distantes da civilização, estão sentindo esse problema na própria pele. Uma coisa que eu sinto, não sei se é, mas que eu falo com outras pessoas que é comum também, é que o dia parece que passa muito rápido. Sim. Exato. Né? Parece que a gente está... O dia, o ano, o mês. É a tal sensação de tempo. Quer dizer, quando a gente está observando os fenômenos de uma forma muito perspicaz e intensa, parece que o tempo passa rápido. À medida que você relaxa o seu pensamento, parece que o tempo demora a passar. E a sensação que passa rápido é porque nós estamos observando, estamos muito atentos ao que está acontecendo. Então, está acontecendo em todas as esferas da atividade, desde do mundo natural até na sociedade humana, na relação entre as pessoas, entre os povos, na evolução tecnológica, nas conquistas tecnológicas. Imagine só, você hoje pega um celular para seu uso, ninguém hoje vive sem celular. Né? E você percebe que daqui a 2 anos, se você não trocar de celular, você já está fora da matéria. E não é nem só a percepção, realmente o celular começa a ficar a necessidade. Ele vai ficando obsoleto. Quer dizer, é talvez o equipamento mais avançado que o público conseguiu se acostumar com ele e conviver com ele. E, no entanto, você tem que estar constantemente trocando, porque o avanço na evolução tecnológica do equipamento e do sistema que comanda tudo isso é tão rápido que não dá nem tempo de você juntar um dinheirinho para comprar um novo. Sim. É verdade. Então, nós temos que estar muito atentos a todas essas coisas. Também nas ciências a coisa também, como a gente discute muita coisa relativa à evolução da ciência, nas ciências também. Hoje eu tive no médico um cardiologista que praticamente ele não se preocupa muito, ele senta e os equipamentos que ele tem ali falam por si. Quer dizer, já dá, os diagnósticos já são feitos, já são interpretados. Quer dizer, o apoio à atividade de alto nível, atividade profissional de alto nível, não é uma coisa hoje que está no dia a dia, já está ao alcance do cidadão comum. Ô, seu Luiz, e o que o senhor acha, por exemplo, que tem ocasionado essa aceleração da evolução do mundo, assim? Tá, eu acho que é a internet que meio que deu esse boom. Tu acha que foi a internet ou tem um outro motivo que acelerou? Ela foi a mola propulsora para o que temos hoje, assim, considerando a internet, né? Porque, aprendendo com o Walter, tudo vem passo a passo, né? Só que alguém deu um passo maior nos últimos, o quê? Depois do avião. Podemos considerar. Porque o avião tem 100 anos, é isso? Aproximadamente acho que é isso. Né? A evolução da aviação tem Do aproximadamente... 14 bis, um nós século. estamos aonde? Na Lua, né? Nós já estamos Em outros planetas. em outros planetas, né? Então, a internet, ela foi a mola propulsora para a nossa situação. Né? Agora, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Pois é. Porque eu acho que é uma geração muito ansiosa essa nossa. Então, eu ia comentar isso. Essa sensação que o tempo está passando rápido também tem a ver com ansiedade. Pois Já se é. tomou tanto ansiolítico como hoje. Eu tenho uma dúvida agora. Você é cientista, né, Raquel? Sou química. Química. É uma grande cientista de Joinville. Exatamente. Não, mas por que, por exemplo, hoje em dia não são feitas descobertas da magnitude da época desse senhorzinho aqui, senhor Mas Einstein? tem descobertas que nem... Então não são divulgadas, né?
né? Porque antigamente, por exemplo, grandes impactos, né, que mudaram a vida humana foi a descoberta, por exemplo, da luz, a descoberta de várias coisas que hoje a gente usa no nosso dia a dia e que foram realmente um divisor de águas. E hoje parece, a minha impressão, a gente tem muita informação, acessa muita informação, mas esse tipo de informação, esse tipo de descoberta já não impacta mais tanto. Mas existem ainda? Existem, depende da ferramenta que você busca essas informações, né? Tipo, o LinkedIn eu acho que é uma fonte riquíssima. Léo Dias não vai ter. Não. Léo Dias não tem. o Gloss, só fofoca. Mas Por exemplo, eu li essa semana no LinkedIn que já tem uma vacina para o câncer e essa vacina foi desenvolvida na Rússia. E não mataram a pessoa que descobriu ainda? Ainda não. Por enquanto, não. Porque as pessoas não sei somem, se né? é porque foi na Rússia. Pode ser. Não, a Rússia é um país de vida científica proeminente. Pois é, o senhor trabalhou lá uma época, não? Eu morei na Rússia há muitos anos e tive acesso a muitos ambientes científicos de excelência. O que tu fazia lá? Primeiro eu estudei física na Rússia. Bem coisinha assim. Uma coisa básica do nosso dia a dia, né? Depois eu segui em contato com eles porque eu fazia uma certa de ponte de ligação entre empresas aqui e empresas na antiga União Soviética. Uhum. Depois de 1991 virou Rússia e continuamos com a Rússia. Com empresas que, para trazer para cá, tecnologias, informações, até mão de obra especializada, nós íamos lá buscar. Olha só. Porque quando a União Soviética se extinguiu em 1991, a Rússia entrou numa crise muito profunda. Foi um choque político muito forte que trouxe o país a uma crise muito profunda. E aí as instituições de pesquisa começaram a sentir o efeito dessa crise de uma forma muito forte. As verbas não tinham recursos, não tinha a atenção que eles tinham antes das instituições do Estado. E aí eles começaram a imigrar. E o Brasil, nesse momento, aproveitou a oportunidade para trazer algumas cabeças para cá. Olha aí. E nós conseguimos trazer alguém aqui da área espacial, da área de combate a granizo, de meteorologia e muitas outras áreas. Isso aconteceu não somente com a Rússia, com a Índia. Uhum. Eu trabalhei em São José dos Campos, em área espacial, onde muitos cientistas eram indianos, vieram da Índia. Uhum. Né? E eram excelentes cabeças, sobretudo na área de matemática e física. Uhum. E japoneses. Nessa época, os japoneses também estavam imigrando muito. Então, o Brasil entrou nessa campanha de uma forma bem menos intensa que outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é importador de cérebros. E nós íamos lá para poder conversar com o pessoal, tentar convencer eles a passar um tempo no Brasil. E passaram algum tempo aqui, nos ajudaram muito a implantar sistemas, sobretudo aqui em Santa Catarina, nos sistemas antigranizo. Que o senhor também é responsável pelo... Trabalhamos muito tempo foguetes, nessa área. Ah, é? No combate a granizo, nas plantações chamadas nobres, plantações de maçãs, uva de maçãs, está aqui no Planalto Central Catarinense. Mas o radar meteorológico que tem até hoje foi você que ajudou a implantar, não foi? Ajudamos a implantar, ficamos 6 anos comprometidos com esse projeto. Aqui. Olha aí. Deixa eu até te interromper, desculpa pelo raciocínio. Aquele galinho que nós temos lá no interior, que muda de cor quando vai chover, aquilo lá funciona? Funciona. Então, é verídica. Funciona. A minha mãe tinha uma galinha desse tamanho em cima da geladeira, quando ia chover, ela mudava de cor e chovia, rapaz. Eu tinha o galo português, tem um nome. Eu era criança, também tinha assim, tinha um cuco que se botava na parede, e o cuco entrava para dentro da casinha quando ia chover e saía para fora todo feliz quando ia. Lá no sul é muito comum ter essa casinha, daí sai a pessoa. Sabe como é que isso funciona? É uma coisa muito simples. Não. Ele é um sistema que roda. Esse sistema é comandado por um fio. Se você pegar um fio de cabelo, quando o cabelo é um exemplo. Quando a atmosfera está carregada, a pressão atmosférica muito alta, o fio de cabelo é maior, ele estica.
Quando é seca, ele encolhe. Oi! O couro, qualquer couro que você pegar, fizer um fio dele, ele tem medidas diferentes quando as condições atmosféricas alguns são materiais, diferentes. né? Exato. Vários materiais. E aí essa diferença fazia com que você trouxesse um bonequinho para dentro e pusesse ele para fora. Que loucura! Olha só. E a vovó, a minha tia, as minhas tias também, ficavam admirados, pensavam que aquilo ali era um fenômeno. que era o bonequinho que pensava. Que ele, meteorologista era ele. Que loucura. Ou eu descobri, não sei se é verdade, mas diz que existe uma estação da Rússia em Itajaí, ó, babado, fofoca. E tem pessoas de TI, de tecnologia, que trabalham lá secretamente e ajudam a desenvolver bombas até. Não é tão secretamente, nem estão desenvolvendo bomba. Droga, acabou com a minha vibe, gente. Eles estão com diversas outras atividades, inclusive também na área de meteorologia, mas não é... Ah, de submarino. Mas o submarino não é bomba, é na área de construção naval. Ah, tá. Os russos são muito bons engenheiros na área, nessa área. Estão lá na área de construção naval. Evidentemente que essa construção é de interesse militar. Mas as técnicas são as mesmas. Você construiu barcos para essa ou aquela finalidade. O Brasil tem agora necessidade de equipar a sua marinha com barcos modernos. Então, tem gente, não somente russos, tem gente de outras, de diversas outras origens, trabalhando junto com o Brasil. Não existe centro de pesquisa que não tenha muita gente de muitas nacionalidades. Toda essa atividade é assim. Olha que legal. Eu quero agora falar de química com a doutora Raquel, porque assim, ó, a gente vive hoje também num mundo super capitalista, né? Então inventam-se diversos produtos. Porque isso aqui é bom, pode ser o quê? Aí tava uma briga na internet, gente. Que creatina é bom, depois não era mais bom. Aí toma creatina, vai dar resultado. Não toma, não dá resultado. Aí tá uma luta. Daí surgiu até uma influencer bem jovem, uma química, que tava dizendo um monte de coisa. Creatina não funciona. Não sei o que, não sei o que lá. Então eu queria saber de uma vez por todas. Creatina funciona? E outra coisa, quais são, tipo, dentro desse mercado, você vê que as pessoas estão sendo manipuladas pelo mercado para ingerirem coisas que, na verdade, até fazem mal, mas vendem como se fizesse bem? Então, eu tive uma experiência ruim com creatina. Sério? Meu filho, né? Querendo ficar bombado. Eu também tô nessa luta aí. E viciado e acabou com o estômago dele, ele teve vários problemas, né? Caramba. Consequências da propaganda enganosa. Olha aí. Então ele não procurou uma nutricionista, não procurou o médico, né? O endócrino, por exemplo. E se super saturou. É muito louco, porque a gente fala... Ele agora tem refluxo. Teve que tratar. E tudo isso ocasionado pela creatina. Exatamente. Caramba. Não teve uma nutricionista acompanhando, não teve um médico dando a dieta correta. Então, assim, até assisti uma reportagem recentemente sobre vitaminas. As pessoas estão se intoxicando com vitaminas. Meu Deus, gente. Por causa da propaganda. Toma magnésio, toma zinco, toma isso, toma... E as pessoas, na ânsia, né, da cura rápida... Porque o excesso ali também faz mal, né? Claro. É preciso entender... Várias consequências nos rins, fígado. É preciso entender que tudo que tem um viés mercantil está sempre sob suspeita. Então, por isso é que é aconselhável a gente fazer tudo de acordo com a orientação da ciência. Ainda é a orientação mais confiável que temos, é a ciência. E qual que é a orientação da ciência para ter uma vida saudável? Vamos dar um exemplo. Alguém que acha que precisa se muscular, deve procurar um médico, um nutricionista, um elemento da área científica e se consultar com ele. Se ele está procurando a ciência. Se você agir por conta própria, você não sabe como funcionam essas coisas no seu corpo. Então, vai produzir uma série de convulsões, de problemas que podem ser muito negativos. Isso em cima às vezes, de uma propaganda comercial que não tem nenhuma responsabilidade. É muito difícil você controlar a parte de propaganda, de comunicação. Isso é muito difícil. Então, a gente tem que saber filtrar.
De onde é que eu estou pegando essa informação? E você olha, você é profissional numa área muito vulnerável a esse tipo de coisa. A área que informa as pessoas. Então você não pode imaginar a responsabilidade que você tem. O excesso de informações também. Gente, quando eu falo para tomar bomba é brincadeira, tá? Não levem a sério, tá? Mas eu tenho vontade. Tomar um hormônio faz mal? Um pouquinho. Se o médico me disser que pode, que é necessário, ele está me dizendo isso baseado no conhecimento científico que ele teve. Se para me informar que eu preciso de um medicamento ou não, ele teve que estudar 6 anos e ter 20 anos de experiência profissional, não vai ser eu, que não estudei nada, que não sei nada dessa área, que apenas ouvi uma propaganda que vou julgar se devo tomar aquilo, se preciso daquilo, ou se aquela dose é adequada para mim. E o Monjaro? É bom ou não é? Monjaro? Não, eu acho que não. Não, Monjaro é para emagrecer. Aquelas canetinhas que as mulheres estão viciadas, que está na moda. Da mesma maneira, eu acho que todas essas coisas agressivas, olha que nós já vivemos muito tempo. Então, já passamos na vida por essas experiências, esses modismos. Eu já vi na minha vida toda dizer que tomate afeminava o homem, que carne de boi também era uma coisa suspeita. Inventaram até uma música de carnaval. Qual? Eu não me lembro que música é. Come carne de boi, falou fino, e deu para se rebolar. A letra era assim. Imagina você falar isso. Eu lembro, mas eu não lembro. Você falar uma Deve ser por isso que falam mal dos gaúchos, né? Exatamente. A gente gosta de churrasco pra caramba. Você falar isso numa música de carnaval atinge uma população inteira desinformada. O que a minha mãe botava medo era comer manga e tomar leite. Ela disse, não come, vai morrer! São os preconceitos que existem. A falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, o ideal é seguir a orientação científica. Em qualquer situação, a ciência é a mais segura. Mas hoje, apesar de tudo isso, eu vejo que existe um movimento da nova juventude, geração Z, de autocuidado. Então, a gente também vive uma geração que busca se cuidar, não só pela beleza estética, mas acho que as pessoas estão vendo que há necessidade de ter saúde, principalmente depois do Covid, né? Agora, eu quero pesar o clima aqui. Mas voltando lá ao Monjaro, eu lembrei, eu estava na farmácia essa semana, que eu estou com sinusite. Putz. E 2 mulheres lindas comprando o Monjaro. Daí mas vende na farmácia, sim? Uma falou assim, eu quase morri, mas eu perdi 2,5 quilos em uma semana. E ela estava comprando mais e falando que quase morreu. Quer dizer, olha o contrassenso. Ela estava querendo tirar o quase. Que loucura. Aí escutei, qual é o valor? Quanto que está o Monjaro aqui? 2.500. Tá quase morrer. Ai, e se fizer dieta certinho, treinar, emagrece também? Observa você, os países do mundo que são mais aquinhoados em recursos financeiros, são os países que mais estão tendo problema com o físico de seus habitantes. Nós temos aí exemplo de gente de países que metade da população está com sobrepeso. Sobrepeso por quê? Porque estão se alimentando de forma errada. Sedentários. São sedentários. As angústias da vida moderna, insônia, as pressões, as insônias, estresse, tudo isso, juntando tudo isso, te cria uma situação bioquímica no corpo contrária à vida. Caramba. Mas e tem como nos dias de hoje viver uma vida mais relax, vocês acham? É claro que tem. É? É claro que tem. Você perguntou ainda agora uma coisa muito importante, muito interessante que nós deixamos passar. Mas vou voltar. Por que antigamente, vamos supor, antigamente as coisas se passavam e a gente quase não percebia. E agora a gente percebe muito, mas, no entanto, no momento presente, parece que a criatividade humana não é tão forte quanto era antigamente. Pelo menos, mais ou menos, foi isso que eu entendi que você perguntou. Eu gostaria de contestar isso aí que você está falando da seguinte maneira. A humanidade evoluiu, como nós estamos falando aqui de evolução, a humanidade evoluiu durante a sua história não de forma linear. Quer dizer, ela não foi
no mesmo espaço de tempo, espaço de tempo igual, ela evoluiu mais ou menos no mesmo vamos, entre aspas, falar no volume de evolução. Não ocorreu dessa forma. A humanidade evoluiu em picos, Sim. em situações de pico. Houve épocas em que a humanidade praticamente estagnou, quase não teve evolução. Nós temos aí a fase da Idade Média, né, dos anos, digamos, os 10 primeiros séculos da era cristã, até os 15 primeiros séculos, a humanidade trabalhou muito pouco em matéria de conhecimento. Quer dizer, imperava na sociedade humana muito fortemente os conceitos religiosos, os preconceitos sociais, né? As pressões das instituições era para deter a possibilidade de crescimento do conhecimento, porque se precisava dominar, e a melhor maneira de dominar... Tem até um filme, né, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Que não assisti. quem detinha o conhecimento era a Igreja Católica. Em livros secretos, que só alguns poderiam ler. Então, assiste esse livro. E isso é no mundo ocidental. No mundo oriental, mais ou menos era a mesma coisa. Houve uma época da história... Uma curiosidade para você, nesse filme mostra isso, que alguns livros proibidos eram envenenados, as folhas, porque os monges faziam isso, né? Olha isso. Aí morriam, eles obtinham conhecimento e morriam. Não conhecia. É interessantíssimo. Olha, ainda bem que eu tenho um Kindle hoje. Vamos ver, até pouco tempo, digo pouco tempo, há cerca de 6 séculos atrás, né? E é pouco tempo na história da humanidade. O Martinho Lutero, que foi a maior revolução, eu admito que a maior revolução do mundo ocidental foi a Revolução Protestante do século XV. Foi a Revolução Protestante. Essa revolução, o aparecimento... Revolta protestante. A revolta. Não, eu não estou falando do acidente social. Eu estou falando do seguinte, de novos conhecimentos que a humanidade passou a discutir. A partir do momento da Revolução Protestante, se passou a discutir, a debater as questões do cristianismo. Antigamente não se debatia, não se tinha debate. O debate era proibido. A Bíblia era um livro proibido. Você sendo cristã, não podia ler o livro. A Bíblia? Caraca! Foi Martinho Lutero que traduziu. A Bíblia era escrita em língua, em latim, quer dizer, língua que a população entendia. Não tinha acesso. Traduzia do latim. Ele traduziu do latim para o alemão. Vou defender a minha igreja. A sua igreja. Eu sou católico. Eu também. Ele traduziu do latim para o alemão. Não, nós não estamos falando de igreja. Mas lembre-se que as pessoas sabiam latim. Eles não sabiam ler. Eles eram analfabetos. Mas de tanto ouvir o padre falar, eles tinham a missa de cor. Seu Luiz, né? só pega perto do microfone. Eles tinham a missa de cor. Eles sabiam, sim, ouvir latim. A pior coisa que aconteceu, aí é opinião minha. Sei. A pior coisa que aconteceu foi lá, salvo engano, depois de Leão XIV é agora, o Papa agora, né? Então é Leão XIII. Então, depois de João XXIII, com o Concílio Vaticano II, onde o padre rezava a missa voltado a Cristo. Era ou não é? Sei. Ele rezava a missa em latim, voltado a Cristo. Aí o Concílio Vaticano II fez assim, não, é voltado ao povo. O povo é mais importante de Cristo. Ué, mas você está numa igreja para contemplar a quem? A Cristo. A Cristo. Não ao povo. Então isso, acabou. A Igreja Católica começa a ter decair, uma pequena decadência. João Paulo II deu uma... Paulo VI deu uma elevadinha, João Paulo II outra, e agora, se Deus quiser, vai se estabilizar. Esse padre vai, esse Papa vai. Mas não, nós não podemos dizer
Veja, eu estou defendendo Sei. a Igreja Católica. Aham. Nós não podemos dizer que os protestantes vieram revolucionar, porque eles trouxeram muita morte, né? Havia muito interesse de alguns reis. Então foi mais um movimento político do que um movimento religioso. Isso, veja, não sou especialista no assunto. É base de leitura, não sou. Posso estar enganado. Se alguém souber melhor do que eu, por favor, me corrija. Não, mas aqui ninguém é especialista. Mas o Lutero, é que quando falam, eu de vez em quando discuto sobre isso. O Lutero, ele foi um aproveitador. Se a gente lê a biografia de Lutero, é meio vergonhoso. A gente entende isso, eu já li a biografia dele. Então tu sabe. Mas é que assim, quem que não é? Esse povo aí, todo mundo que tá no poder tem um certo interesse pessoal. Não adianta dizer que a pessoa vai ser 100% pelo povo, pelos interesses. Claro, isso a não, pessoa já entra com interesse próprio, sabe? Mas já que isso aí, o Luiz, independentemente de religião, de organizações e de intenções, nós estamos falando que a revolta, como o Luiz está falando, protestante, não quer dizer que nós estamos falando que ela se contrapôs ao catolicismo ou tal ou qual, Mas não. ela se contrapôs. Ou de forma oportunista. Ela queimou mais gente do que... Tudo bem. Mas acho que foi um dos fatos que mais não impactou, assim, na história. Não, o que eu quero dizer é que este fato abriu a discussão, mesmo que não tenha sido intencional, mas colocou numa mesa de debates temas que o cristianismo vinha ocultando há muitos séculos. Então você está desconsiderando Santo Agostinho. Não, eu não estou falando. Santo Agostinho. Ele revolucionou a igreja. Não, Santo Agostinho não somente revolucionou a igreja. Teológica. Eu sou espírita e Santo Agostinho é considerado um dos maiores espíritos que encarnou na Terra, com ensinamentos que hoje também ordenam a filosofia kardecista. Se eu não me engano, Lutero era da ordem de Santo Agostinho. Eu não sei da ordem, eu não me lembro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, isto foi um fato que ocorreu na humanidade. E deste fato, o que a humanidade, como a humanidade se... Reagiu, né? A reação social e política da época. A reação foi de abrir a discussão. Não estou dizendo que essa discussão foi saudável, não foi, ou que foi que a humanidade pagou por isso. E geralmente, assim, a partir de grandes crises que se abrem discussões sobre, né? Se você estiver navegando em águas tranquilas, você não navega, não tem vento. Entendeu? Tem que haver alguma revolta, tem que haver, tem um preço a pagar das coisas. E agora, que se discutiu, que se debateu, que se traduziu, que deu acesso à informação ao maior número de pessoas, chegou lá, que criou inclusive não somente o acesso à informação religiosa e filosófica, como também criou a perspectiva de se produzir obras de leitura, livros, de outras matérias, que antigamente não se fazia. Professor, me cite uma grande universidade dessa época fundada pelos protestantes. Dessa época eu não sei, mas eu te digo uma coisa. A Igreja Católica fundou grandes universidades. Temos grandes cientistas, químicos, biólogos, aquele químico da semente lá, que agora é o Mendel. Monge. Sim. Ele lá era. Os copistas, eles ficavam horas copiando o livro, você sabia disso, né? Eles ficam horas copiando o livro. Eles é que inventaram o arroba, a letrinha. Sim. Eles inventaram tudo. Olha, lá do século, eu acho que pouca coisa depois
de Constantino. Sei, Né? Pouca coisa depois que Constantino regularizou do Concílio a de Nicéia. cristandade. Aham. Entendeu? Uhum. Então, agora, a Igreja Católica, ela não deixa a desejar. Eu não considero muito que os luteranos, não sei se a senhora concorda, não quer mexer no... Seu Luiz, eu vou pedir pra você vir um pouquinho mais pra cá e mais perto do microfone, senão não vai pegar a treta aqui. Nós não estamos falando de igreja católica, ele não está entrando nesse... Nós estamos dizendo o seguinte, houve um movimento no mundo. Sim, a partir desse acontecimento... Então, me desculpe. Este movimento produziu um efeito. Esse efeito, inclusive, houve duas situações que produziram efeitos grandes nesse mesmo momento. Foi o movimento protestante e foi a invenção da imprensa por Gutenberg. Sim. Isso foi um grande ganho da humanidade. O que nós estamos falando aqui com a Jaque é a respeito dos picos de desenvolvimento, sim, de evolução da humanidade. O maior passo da humanidade. Um pico grande foi esse momento. Quer dizer, quando se passou a imprimir livros de acesso... Que as pessoas começaram a ter acesso à informação. Então as pessoas começam. Nós estamos falando, você estava falando da internet. Por sinal, o primeiro livro foi a Bíblia, né? O primeiro livro publicado foi a Bíblia, foi publicado 12 exemplares. Quer dizer, era impresso página por página, tipo por tipo. Quer dizer, então, passou-se a imprimir livros, informação para a grande massa, né? Não para um grupo reduzido de pessoas que tinha acesso a papiros. Uhum. Então, esse momento foi um momento marcante no processo evolutivo da sociedade humana. Uhum. Um outro momento que veio foi o que nós chamamos de Renascença, onde surgiram vários nomes das artes, das ciências, em todos os setores da ciência, as grandes navegações, uhum, onde se conseguiu descobrir o outro lado do mundo. O mundo dobrou de tamanho. Uhum. Quer dizer, a partir dessa época, quer dizer, a América foi descoberta em função de todo esse movimento renascentista que veio evoluindo. Então, chegamos à América, chegamos então à Escola de Sagres, em Portugal, que era a NASA daquela época. A Escola de Sagres, em Portugal, fundada pelo infante Dom Henrique, uhum, era o que hoje corresponde à NASA, uhum, naquela época. Se criou grandes conhecimentos de geografia, de engenharia naval, de astronomia, de técnicas de navegação, e formou-se grandes engenheiros da época, com a engenharia da época, que possibilitou os grandes avanços da humanidade. As próprias guerras também, por mais que foram negativas, assim, né, foi um horror, trazem, porque acho que o ser humano, na vida, no nosso cotidiano, a gente precisa passar por dificuldades e por momentos de inflexão para que a gente evolua. Por exemplo, assim, você aprende errando, você não aprende acertando. Não existe ganho gratuito. Uhum. Tudo tem um preço a pagar. Uhum. E quando a gente fala, a guerra tal matou 1 milhão, matou 2 milhões, matou a metade, entendeu? Tudo isso é muito triste. Nós não queremos que ninguém morra, não queremos que ninguém sofra. Mas aquele processo, aquela situação, fez com que a humanidade saísse de um degrau e passasse para outro. Sim. Por necessidade. Por necessidade de trabalhar na sua defesa, de trabalhar nas suas novas tecnologias. Você olha agora, no momento presente, a Ucrânia foi invadida pelos russos em 2014, tomando a península da Crimeia, e em 2022, avançando em algumas províncias do leste da Ucrânia. São províncias riquíssimas na região que chama Donbass. Donbass é a expressão reduzida da expressão em russo que se chama Donskaya Bassein, quer dizer, bacia do rio Don. Então, deu Donbass. E essa região é uma região muito rica em minerais, muito rica em muitos produtos, inclusive em agricultura. A Ucrânia é uma das maiores exportadoras de alimentos do mundo, foi antes da guerra. É um solo muito fértil, um dos solos mais férteis do mundo. Uhum.
Então, o que acontece? Os russos invadiram ali por diferentes motivos. Não vamos discutir os detalhes. Pedras raras, terras raras. O exército ucraniano, na época, praticamente a Ucrânia não tinha exército. A Ucrânia tem marinha e não tem nenhum navio. Caramba. Entendendo? A marinha russa era a segunda marinha do mundo, perdendo apenas para a marinha dos Estados Unidos e da OTAN. O exército russo era, assim, 20 vezes maior que o exército da Ucrânia. E moderníssimo. A Rússia é um país totalmente armado. Então, era considerado um país invulnerável. A Ucrânia resolveu se defender do ataque russo. E estamos aí com uma guerra que já passa do 3º ano. Agora, como é que a Ucrânia, pequenina, militarmente falando, está lutando com um gigante? É o Davi diante do Golias. Entendeu? Como ela está fazendo? Ela está desenvolvendo tecnologias avançadíssimas. Mas com ajuda externa, né? Sim. Não importa somente a ajuda externa. A Ucrânia, na época que a Ucrânia pertencia ao grupo da União Soviética, a Ucrânia era chamada do celeiro da União Soviética e chamada do grande centro de cérebros da União Soviética. A Ucrânia tem gabarito para desenvolver suas tecnologias. Entendi. Ela não precisa de muita ajuda externa. Hoje ela está dando ajuda à OTAN. Olha aí. Ela que precisava de ajuda da OTAN, hoje ela está se oferecendo para assessorar a OTAN na produção de armamento moderno que ela desenvolveu para se proteger. Para se proteger por necessidade. Então, faz com que ela tenha condições de enfrentar um inimigo muitas vezes maior do que ela. E está ameaçando esse inimigo. Então, quer dizer, por que estamos falando isso? Estamos falando isso para dizer o seguinte: a evolução que se passa em determinados momentos e baseada em determinados eventos, como foi isso da época da Revolução Protestante. Quer dizer, esses momentos foram marcantes da evolução da humanidade, por uma série de motivos. Concordo. Teve preço? Teve. Tudo tem um preço. E nós pagamos o preço que as coisas custam. E levando em conta, então, essa tua perspectiva, né, de picos aí de evolução para o futuro, o que seria um outro pico que levaria a humanidade para um outro nível? Um grande pico no século XIX. O século XIX é considerado o século de ouro das ciências e das artes. Foi nesse século que surgiram os grandes, as grandes obras, as grandes descobertas científicas, da ciência de base, da matemática, da física, da biologia, da astronomia, da medicina. Entendendo? Antibiótico, né? Antibiótico, Pasteur. Pasteur, que nem médico era. Pasteur, Louis Pasteur. Químico. França, era químico. Caraca. E, no entanto, descobriu as vacinas. Descobriu a existência do micro-organismo e criou a primeira vacina antirrábica. Quer dizer, daí o estudo para frente foi agora uma questão de tempo. Então, foi tudo isso ocorreu no século XIX. Entre o século XVIII e o século XIX. Quer dizer, os grandes nomes das artes, da música, da literatura. Uma época de ouro, né? Foi a época de ouro. Foi, outro pico da evolução. Um grande pico. Aí entramos no século XX. O século XX foi o século das grandes guerras e, portanto, do grande avanço tecnológico, onde se utilizou estes conhecimentos que o século XIX trouxe e aplicou agora esses conhecimentos. Viemos agora, estamos saindo do século XX, hoje, como o Luiz estava dizendo, nós saímos do 14 bis, estamos hoje nas naves espaciais, em um século. O que é um século na evolução da humanidade, que contamos aí 5, 6 mil anos. Pois é. Não é verdade? E para o futuro, o que você... Não prevê, que não dá para prever, mas o que você acha que pode ser o próximo pico de evolução? Não dá nem para falar em prever, já estamos vendo. Não é prevendo, já estamos vendo. Qual será agora? Essa pergunta sua é muito interessante. Aliás, é uma pergunta que você, eu sugiro divulgar, é a pergunta, não é responder nada. Pergunta para o seu povo
E aí, galera? Isso aí. Fica aí. Ô, pessoal, o que vocês acham? O que vocês estão vendo agora de diferente do que seu vovô viu? Entendeu? E, baseado no que você está vendo agora, o que você pensa que vai acontecer amanhã para o seu filho? Eu tenho medo, na verdade. Não, nós nunca devemos ter medo, Jaque. Porque, para mim, parece que a gente está retrocedendo, não evoluindo. Não, nós estamos avançando muito. Mas como seres humanos? A grande evolução que a humanidade vai ter Também. agora não é a tecnologia, nós já estamos no máximo. O conhecimento científico, nós já chegamos no conhecimento das partículas elementares. A grande evolução será o desenvolvimento moral. A sociedade avançará agora no desenvolvimento moral. Há pouco tempo atrás, quando eu nasci, eu tenho 82 anos, quando eu nasci, mulher não votava, mulher não tinha direito de sair na rua, mulher não tinha direito disso, aquilo, daquilo outro. Tinha que usar saia. Exato. Tinha que usar a roupa que os homens diziam que ela tinha que usar. Então, a mulher era um ser considerado secundário, auxiliar. Inferior. Inferior. É meramente auxiliar. Algo a atender às volúpias do homem e a reproduzir. Isso é que era mulher. A definição de mulher era isso. Hoje, o que é a mulher? Hoje nós temos a doutora Raquel aqui. Entendeu? Nós temos a Jaque aqui. Obrigada, Jaque é estagiária, gente. Ninguém está vendo vocês hoje apenas como mulheres bonitas. Não, vocês são muito mais do que mulheres bonitas. Se fossem só mulheres bonitas, teria pouca importância, porque a rua está cheia de mulher bonita. Não é somente isso. Quer dizer, nós nos apaixonamos por vocês porque vocês, além de serem mulheres lindas, também são mulheres proeminentes. Mas isso são homens da tua geração de 80 anos atrás, que hoje em dia não é assim, não. Mas antigamente... Pois é, eu pergunto isso. Hoje em dia, como é que vocês são vistas? Como objeto, sei lá. Não. Pelos poucos homens que ainda controversos. Jaque, há pouco tempo É que a atrás, diferença de idade. há poucos anos atrás, no período de uma vida humana, eu estou falando da minha experiência já, né? Você não estaria diante dessa empresa, Sim. diante do microfone desse, sem que o papai, que o marido, que não sei quem, permitisse. Você não pensa nisso, você é de hoje, mas o de ontem, É uma coisa que eu não consigo nem imaginar você mesmo. não pode imaginar. Entendendo? A minha irmã, para sair de casa, precisava ter a minha permissão, quando os meus pais não estavam A em minha casa. avó, a mãe da minha mãe, ela não poderia colocar o rosto na janela, que meu avô não deixava. Nós estamos falando de mulher. Agora, vamos lá. Os deficientes físicos, imagine só como esse pessoal vivia antes. Os surdos. Os enfermos. Surdo mundo. Hoje nós temos aqui o Luiz, que é surdos intérprete De de Libra. Um homem que se dedica grande tempo da vida. Você aprendeu Falar Libra? nisso hoje é o dia É do muito surdo. difícil. É. Hoje, ontem. foi Walter, dia é do mais surdo. fácil Manda aprender parabéns russo em do que- Libras aí pro pessoal, lá pra aquela Mora câmera lá. diante de Manda Libra. parabéns pros surdos em Libras lá pra aquela câmera. Aí, certo? Ai, que legal! Ó, Sim. agora tem que falar pra gente o que ele falou. Traduza. Para todas as pessoas surdas, né? Todas as pessoas surdas, muitas felicidades do Que coração. beleza. Que coisa lindo. linda. Inclusive viralizou na internet um repórter aqui de Joinville, o Niro, eu conheço É de ele. Joinville? Ele é de Joinville. Ah, eu não sabia. Que ele fez a matéria dos pais são surdos e ele finalizou explicando, fazendo convite pra Isso eu mandei comunidade pro surda. Brasil todo, aquele vídeo. Eu vi a apresentação, ele é- a campanha da FenaChop, que você participa, né? O tradutor de Libra transmitindo, falando. Isso é uma coisa linda hoje, antigamente ninguém pensava nisso. Não, É. eram Essa gente excluídos. era alijada. Eu tenho um amigo. Hoje nós temos mais outra coisa aqui da área do Luiz, inclusive. Quem antigamente se preocupava com o meio ambiente, com as cobras, com os pássaros, como ele se preocupa hoje, ele é um... Ele é especialista ele é em um animais especialista. peçonhentos. Ele manda imagens todos os dias de elementos da natureza que comove a gente. Comove a gente.
E é muito lindo. Eu vejo Deus na natureza, assim. É em tudo. Pra mim, a prova que Deus é real é isso, né? Você vê os detalhes da natureza, a perfeição, da exatidão de cada coisa. Não tem como não acreditar. Você entrou numa área agora. Pois é. Você deu um pontapé numa Que se lasque tudo. Tamo preso. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança, mas como eu não estou vendo como um jovem, eu gostaria. Né? Eu gostaria de estar ali atrás, ser um jovem por um mês. Entrar num clube, entrar em tal lugar e tal, para vivenciar o que a juventude está vivenciando. Nossa, é horrível. Pois é. A minha decepção é essa, inclusive com surdos. Ah, é? É incrível. Eles me contam cada coisa que eu fico... Babado forte. Babado forte. Graças a Deus que num universo grande de surdos que temos em Joinville, atualmente eu não sei a quantidade de surdos, uma pequena parte me conta coisa que eu não, isso não está acontecendo. E eu fico pensando assim, como é que ele sofreu influência se ele não ouve nada? Se só o som parece, né, na nossa ideia, só o som, só a comunicação verbal é que nos influencia. Eu acho que a própria internet, que a internet é visual também, né? Tá, mas como é que ele adquire determinado comportamento? Não é vendo e copiando? Replicando? É que assim, o que acontece hoje? Eu, como jovem... É difícil pensar, porque eu não posso dizer o que eu estou pensando. Entendeu? Mas senão vai ser cancelado. Não, mas assim, ó, o que eu penso, né? Hoje eu acho que a nossa geração... sou da década de 90, então eu peguei ali a transição, então a internet chegando, isso aqui chegando, então eu vivi um pouco sem isso, a minha infância eu não tinha isso, e daí a minha juventude e adolescência pra frente eu vivi isso aqui, então eu vivi nessa transição, e eu particularmente acho que eu vivi a última fase de infância boa, que é aquela fase que você brinca mesmo, você aproveita sua infância integralmente. Hoje em dia, por exemplo, a filha da minha amiga, ela fica no celular o tempo todo, a diversão dela é ver desenho, vai jogar joguinho e tal, não tem mais essa brincadeira, essa troca que tinha antigamente. E hoje o que eu vejo? As pessoas, elas estão, como tem muita facilidade, muita opção, as pessoas não querem mais se comprometer. Então, as pessoas não querem dificuldade, porque tudo é muito fácil. Relacionamento exige um grau de comprometimento que ninguém mais quer ter. Porque é muito mais fácil você, não tá bom aqui, você troca por outra pessoa, entendeu? As meninas estão reclamando, isso eu vejo. As meninas estão reclamando no Facebook. Né? Eu não sei onde é que eu vou jogar isso, mas isso eu vejo no Facebook. Algumas meninas estão preferindo namorar outras meninas porque não tem homens. Isso leio, é verdade mesmo. Né? Então, por isso é que eu desanimo. Fica sem opção. Mas aí é que tá, vocês falam, o Walter sempre fala num futuro bom. Isso, numa esperança, eu não acredito. Eu acredito. Baseado no que eu estou vendo hoje. Mas como que isso vai acontecer se o mundo está tão corrompido? Como? Transição planetária, fala alguma coisa, Walter. A transição... Eu gostaria da gente ter uma conversa depois, quase que exclusivamente sobre transição planetária. No próximo episódio pode ser isso aí. É a coisa mais importante que hoje você pode discutir. Mas o que é transição planetária? Está acontecendo, né? A transição planetária. Mas isso é no nível... Mas a gente está falando de coisa... Não, sair do físico e vai pro... energia espiritual, isso? Não, nós estamos falando tudo é tudo. Nós estamos falando de mais um pico de evolução da humanidade. Só que agora é um Picasso. Uma mudança o drástica. grosso está entrando como diz. Uma mudança drástica. Exatamente. Não é um picozinho, não. É pico mesmo. Entendendo? É um picão. Porque agora a humanidade vai atingir o seu estágio de evolução naquilo que é o objetivo de todo o processo. De todos esses picos. Nós evoluímos para quê? Pois é. Para quê? Não era bom ficar lá sendo como o homem primitivo? Um macaco? Ou como é que é os caçadores-coletores, vivendo assim. Adão e Eva, nus no meio de um paraíso. Será que isso não era bom? Tudo bem.
Entendendo? Isso podia ser até, para os preguiçosos, isso aí podia ser até bom. Mas nós evoluímos. Então, se nós evoluímos, nós temos que, tudo que acontece, nós temos que perguntar para quê e por quê. Pois é. Entendendo? Para tudo, a natureza obedece a uma importante lei que se chama lei de causa e efeito. Então, tudo que acontece teve uma causa que lhe deu aquela oportunidade de acontecer. Toda ação tem sua reação. Em física se fala, como falou a doutora Raquel, quer dizer, toda ação tem sua ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Entendeu? Como ela é engenheira, ela se prende na terminologia da engenharia. Entendeu? Mas na terminologia filosófica, nós dizemos isso tudo está interdependente. Não tem nada que está solto e não tem nada que acontece por acaso. Na natureza não existe acaso. Tudo acontece como tem que acontecer. Tudo acontece no momento e na dosagem correta para acontecer. Eu vou dar um exemplo simples, coisa simples. 2 exemplos. Um astronômico e outro biológico. Okay. Vamos ver o astronômico. O que nós chamamos de órbita? É o que a Lua está na órbita dela, um planeta está girando Saturno lá, está na órbita dele. O que é órbita? Órbita é o lugar geométrico, isso é, são todos aqueles pontos do espaço onde todas as forças que agem sobre o objeto que está nela, nesse percurso, é igual a zero. Entendeu? É que fazem inveja, né? Todas as forças que atuam naquele corpo, todas as forças que atuam na Lua, a que puxa para a Terra, a que puxa para o Sol, a que puxa para o planeta Júpiter, a que puxa para fora e para dentro, e para cima e para baixo, somando tudo, dá zero. Por isso é que ela está naquele ponto. Entendeu? Se uma for destoar desse zero, ela se acerta um pouquinho para poder zerar. Então, essa trajetória que ela faz é no ponto onde todas as forças são iguais a zero. Isso é, no ponto mais fácil que existe para ela ficar. Entendendo? Para você entender mais fácil, vou te dizer o seguinte: se você tiver uma cuba, uma cuia de madeira, dessas antigas, onde se lavava coisa dentro, uma cuba de madeira, né? O fundo digamos ali, parabólico, no fundo, uma calota de uma esfera. Ali. E você jogar uma bolinha lá dentro, tampar essa tudo, ninguém está olhando o que está acontecendo. Bater. Deixar parar e alguém perguntar: Jaque, onde é que a bolinha está? No meio. Você vai ganhar $1 milhão se você acertar. Meu Deus, repete de novo então, calma. Você, antes de abrir a cuba, você vai dizer: eu sou uma moça rica a partir de agora. Tá, repete aí então. Vai Por quê? Porque você tem certeza que você acertou. Você tem certeza que a bolinha está no meio. No meio. Por que você tem essa certeza? Porque intuitivamente você entende que a natureza toda trabalha no menor esforço. Se a bolinha estivesse na lateral da cuba, ela não estaria no menor esforço. Alguma coisa estava puxando ela para baixo. Olha, é por isso que por isso que às vezes eu trabalho com pouco esforço aqui. Todo mundo, você é da natureza. Tu entendeu? Porque muito esforço já foge da natureza humana, já não é uma coisa boa. Você tem que equilibrar, você trabalha no equilíbrio. Aí, ó. Entendendo? Então, meu Deus, que benção, aleluia, tudo certo. E no equilíbrio faz com que você se posicione naquele ponto onde nada está atrapalhando para você sair dali. Entendeu? E o que nada está atrapalhando? A bolinha está no meio. Então, se alguém dissesse que ia te dar um prêmio, se você adivinhasse onde estava a bolinha, você, na certeza, você ia ganhar esse $1 milhão. Queria. Não é verdade? Porque isso é intuitivo, isso está na sua intuição. Olha só. De todos nós. Tá, mas e agora eu quero entender o seguinte. Tu tem o biológico... O biológico, vamos supor o seguinte.
uma moça encontrou um rapaz e teve uma relação com o rapaz e Engravidou. Engravidou-se. 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 Engravidou não pode, porque quem engravida é um homem, não é uma mulher. Não é verdade? É verdade. É verdade. Engravidou-se. Ela engravidou-se. Ela engravidou-se da mesma maneira quando a gente fala, fulano operou... Mas daí parece que ela se engravidou sozinha, né? Não, fulano... Fulano, Tipo. Fulano operou o estômago. Da mesma maneira quando a gente fala assim, não, quem opera é um cirurgião. Operou-se. Operou-se do estômago. Walter é cultura. É a língua portuguesa. Mas a gente vai acostumando. Então, vamos voltar ao assunto. Embuchou. A moça engravidou-se. E está com a barriga grande e alguém pergunta a você, será que não vai nascer um porquinho? Ou outro, não, quem sabe nasce um passarinho. Ou um peixe. Essa é boa. Dentro da barriga dela só tem água, deve ter peixe lá dentro. Não é verdade? O que você disse, você vai $1 milhão para que acertar o que vai ser. Uma criança, um ser humano. Esse aí ia ganhar esse $1 milhão porque intuitivamente ele sabe que um ser humano não pode produzir um animal diferente do ser humano. Uhum. Mas por que não pode? Se tudo é por acaso pode acontecer qualquer coisa. Acaso, eu joguei uma pedra, vai cair em qualquer lugar. Não é verdade? Uhum. Mas não é por acaso. É garantido que vai ser um ser humano. Entendendo? Porque está dentro das leis biológicas da natureza. Uhum. Que eu não sei em detalhes quais são, mas intuitivamente, pela observação da natureza, eu aceitei-os como verdades. Entendeu? Entendi. Então, eu concluo te dizendo uma coisa. Na natureza não existe nada que aconteça fora das rígidas leis da natureza. Tá, mas agora o que eu quero entender, senhor Walter, é como que isso, com toda essa certeza de que você planta e que você colhe, né, resumidamente é isso, que a gente vai evoluir moralmente do jeito que o mundo tá. Não. Nós não vamos evoluir apenas por causa dessa lei. Nós vamos evoluir por causa de outras leis que a natureza também tem. A natureza, mais ou menos, trabalha em cima de algumas leis que nós chamamos de leis naturais, que não foram feitas pelo homem, não foram feitas por nós. Existem as leis que nós fazemos para a ordenação da nossa convivência na sociedade. Uhum. Essas leis, inclusive, são mutáveis. As da natureza não são mutáveis. Uma das leis que existe se chama lei da destruição, que determina, não até nem seja bonito, mas é assim que chama, que determina que tudo que é material é perecível. Tudo vai ser destruído para o novo assumir o lugar. Uhum. E esse novo assumindo o lugar chama lei da evolução. Uhum. Então, a lei da destruição trabalha junto com a lei da evolução. Então, a gente é a geração que vai se destruir para depois a próxima evoluir. Tudo vai se destruir. A palavra destruir não é boa. Isso vai acabar. Quer dizer... É finito, né? É finito. E como você estava falando da evolução moral... são essas leis que vão se encaminhando para que, em determinado momento, você esgote uma determinada situação. O que nós estamos hoje, no mundo que vivemos, na sociedade que vivemos, nós podemos dizer que todas, ou quase todas, as circunstâncias criadas para que a gente consiga viver da melhor forma possível, estão se esgotando. Entendi. Se estão se esgotando, isto já deram o que tinha que dar. É como eu. Se eu tenho 82 anos, eu me esgotei já. Caraca. Já dei o que tinha que dar. E a gente vê esse movimento nas entrelinhas, por exemplo, porque hoje a gente vê muito na internet, quando a internet chegou às redes sociais, a gente via muita cultura da lacração. Então, o status era o que chamava atenção, o que engajava. Hoje já não, as pessoas querem ver outras pessoas de verdade. E as pessoas, elas costumam, ao mesmo tempo que tem muita teoria, ainda a teoria não é... esqueci como é que fala, mas tem o costume de cancelamento, né? Esqueci a palavra que eu ia falar.
Existe ainda esse movimento de cancelar, de haters. Mas, ao mesmo tempo, tem crescido muito o movimento de pessoas que defendem outras pessoas. Tipo assim, pessoas que têm mais empatia. Então, de fato, faz sentido isso que você falou. Eu consigo ver. Quando a gente fala a geração da internet, você é da geração da internet, vocês aqui todos, da geração da internet. Isto é, o que é a geração da internet? Como ela se caracteriza? Como nós, no futuro, vamos dizer que na geração da internet aconteceu esse tipo de mudança. Você passou a ter muito mais acesso, muito mais alcance à comunicação. Comunicação, a informação. comunicar-se. E muito rápido também. Muito rápido, a comunicar-se, a falar com pessoas, a interagir. Porque aí você pergunta, a pergunta que nós fizemos antes, tudo bem, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por quê e para quê? Por quê? E para quê? São duas perguntas. Uma vez você mesma me perguntou qual é o propósito da vida. Eu me lembro muito bem. E essa pergunta sua me fez pensar muitas horas e até agora. Entendeu? É a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer. Por que eu estou aqui? Entendeu? Pouca gente faz essa pergunta. Muito pouca gente. Quando você perguntou aí, me fez essa pergunta, você me dá uma indicação. Essa moça é especial. Ai, que Tá entendendo? O seu Walter é muito fofo. Ela está fazendo a pergunta que raríssimas pessoas fazem. E todo mundo diz que faz. Um belo dia chegarem e pegar você, vedarem os seus olhos, sequestrarem você, levarem você para um lugar muito distante, deixar você lá naquele lugar, se ninguém te falou nada, não te deu explicação nenhuma, nem nada, tiraram a sua roupa todinha, deixaram você sem nada, sem água, sem comida, sem nada, tiraram ali, olha, e foram embora. Quando você tirou a venda dos seus olhos, você olhou, você estava num lugar estranho, de gente estranha, falando em língua que você não entendia, você naquela situação deprimente, dependendo de tudo, alguém chegar e botar uma coberta em cima de você para você não morrer de frio, para alguém te trazer uma água, trazer comida, trazer tudo, porque você não sabia nem onde é que estavam as coisas. Aí você sentava, ninguém nem falava com você, porque você, mesmo que falasse, você não ia entender nada. Você sentava e perguntava, as primeiras perguntas que você faria, qual é? Dá licença, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Outra pergunta. Por que eu estou aqui? Por que fizeram isso comigo? É uma sacanagem dessa. Estava tão bem, trouxeram agora aqui. E a terceira importante pergunta, o que eu vou fazer para me sair dessa? O instinto de sobrevivência. Então, são três grandes perguntas que ninguém deixaria de fazer. Aí você pergunta a qualquer um, não, eu perguntaria isso. Mentira. Isso aconteceu com você um dia e você não perguntou. Um belo dia, uma senhora botou você no bercinho e disse, te vira. Você está aqui agora. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Você não tinha nada, estava dependente de tudo, de todos. Se alguém te falhasse um dia, você morreria. Sem nenhuma condição de nada. E ficou nessa dependência há muito tempo. Até parar de respirar. E aí você perguntaria, até hoje ninguém fez essa pergunta. Por que me puseram aqui? Por que aconteceu aquilo comigo? Entendendo? Onde que eu estava antes de acontecer isso? Como é que eu vou fazer agora para me sair dessa? Entendeu? Pelo menos não morrer. Na verdade, as pessoas raramente perguntam isso. Quando fazem a pergunta que você fez, e ele realmente vai procurar a resposta, ele vai ver uma coisa tão linda diante dele, que ele vai se arrepender de não ter feito essa pergunta antes. Meu professor, então o senhor não concordaria que começo do século passado, meados do século, até década de 50, até aquele encontro lá do rock, como é que é o nome daquele encontro lá?
Do rock? Aquilo foi uma revolução da juventude, onde nascem os hippies, eles vão protestar contra a guerra do Vietnã. Ah, sim. Woodstock. Sim. Woodstock. Então vamos lá, até antes do Woodstock, principalmente no Brasil, as pessoas eram mais tradicionalistas. As moças eram mais, vamos dizer assim, não que não seja, eram mais prendadas, eram diferentes. Elas faziam enxovais, a minha irmã fez enxoval, a minha irmã tem 70 anos. Eu me lembro disso. Tu fez enxoval não, né? Tu sabe o que é enxoval? Nem sabe. Sabe? Enxoval é o jogo de cama, né? Era uma As mulheres faziam toda uma coleção de roupas, de tudo, até fogão ou geladeira que pudesse, para o futuro casamento. Se preparava. Caraca. Ela era adolescente ainda. Então, havia um ritual do namoro para dar um beijo. Ritual do acasalamento. Era o ritual do acasalamento. Hoje... Chamou no WhatsApp, já tá lá, já estão pelados, já tá... Entendeu? Então, você não concorda que havia uma fase boa e que alguma coisa estragou? Então, o mal existe. Olha, professor Luiz, nós fomos educados durante séculos e séculos na base de dogmas, de mitos, de crenças. E vivemos quase a totalidade da existência da humanidade. A humanidade viveu em cima de dogmas, de mitos. Por quê? Porque a ciência era pequena. O conhecimento científico era quase nenhum. Então, alguns tinham. Era pouca coisa. Talvez ali tinham conhecimento. Exatamente. Mas a humanidade toda aprendeu a viver em cima de dogmas. E estes dogmas criaram os mitos. Os mitos criaram as crenças. E, como qualquer dogma e qualquer mito, ele é muito reacionário. Ele não admite que haja coisa fora dos limites que ele define como verdade. São as verdades chamadas absolutas. Então, não porque alguém está impondo, mas porque nós sentimos que devemos nos render àquele mito ou aquele dogma, porque a necessidade de pertencimento exige que a gente seja um igual à massa, porque precisamos pertencer a essa massa. Então, vivemos assim, admitindo que aquilo que esses dogmas e esses mitos criaram, os costumes, as receitas de vida, são boas e são verdadeiras, são as verdades absolutas. Quando alguma coisa muda, a reação nossa é normal. Eu vivia assim e vivia bem. E agora? Agora eu tenho dúvidas de como vou viver. Não quer dizer que vai ser ruim, mas ele tem dúvida. E o ser humano, na dúvida, ele prefere ficar no degrau anterior. Ele não pisa, ele não gosta de pisar em degrau em falso. A mudança assusta, Mudanças assustam. Mas há controvérsias. A mudança não foi boa. Não foi boa. Me desculpa, quem me disser que a mudança foi boa, isso já da minha juventude para cá. Eu passei essa fase de mudanças. Eu dava a benção para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, etc., até meus 30 anos. Meus filhos já não me deram benção. Eu entendo. Meus netos não sabem nem o que é isso. Mas é que agora a gente vai até... Mas como o Walter falou, né, os costumes. Mas é interessante. Aí é que está. Mas o que eu pergunto para, o respeito, né, para os espíritas é isso. Houve uma maldade aí para destruir a família. Mas eu tenho o meu ponto de vista da igreja, do meu ponto de vista como católico. Mas não é só você. Nós fomos educados à luz da filosofia que a Igreja Católica durante séculos nos trouxe. Todos nós pensamos era bom. Dentro dessa filosofia. Não, um momentinho. Ainda agora, a Jaque estava perguntando uma coisa, ela tocou, e Deus, onde é que fica nessa?
Então, existe uma maneira de raciocinar, inclusive no ambiente espírita a gente sempre discute essa questão, um critério para que se definam as coisas. E se um critério importante, se Deus permitiu que isso acontecesse, não somente que é bom ou ruim, é um conceito relativo. É necessário. Nossa, eu ia falar isso. Porque assim, ó, se a gente vai pela Bíblia, desde a história de Gênesis até Apocalipse, se a gente fosse... Deus permitiu que o mal... Ele criou o próprio querubim, que a Bíblia explica que é o Lúcifer, que é um anjo caído e tudo mais. Ele é o mal. Então, ele é uma criação de Deus, e Deus, como ele sabe de todas as coisas, sabia de tudo que ia acontecer. Então, ele permitiu que isso acontecesse. E eu vejo hoje Deus, a minha visão, é de um pai que ele te ama, mas ele também é um pai de justiça. Então, ele sabe que o melhor para você é a partir da tua evolução, é daquilo que tu aprende, porque aquilo ele não vai te dar nada pronto, ele vai te permitir passar por situações para que você evolua, para que você aprenda. Então, eu estava escutando aqui o seu Walter falar e analisando com Bíblia, que a Bíblia do Antigo Testamento, as pessoas para chegarem a Deus, elas tinham que ir até o sacerdote, elas dependiam de um ser humano mais evoluído, que tinha uma patente maior, que ele era santo Isso e ele intermediário. Ele era o intermediário. E daí veio Jesus Cristo no Novo Testamento, acabou com tudo, e agora a gente tem esse passe livre direto a Deus, que seria essa questão de você, tipo assim, Deus se tornou popular, digamos, né? Então qualquer um tem acesso a ele, falando de grosso modo. Então eu acho que é isso, eu também vejo assim, eu também acho, eu como mulher, seu Luiz, eu gostaria de viver nessa época ainda, de que o homem cortejasse, de que o homem fosse educado, de que o homem fosse romântico, de que o homem fizesse questão flores. de me conquistar. Flores, abrir a porta do Que não carro. fosse só algo... Alguém já declamou uma poesia para você, algum jovem assim? Nunca, nada, não tem isso, mas... Então, eu como mulher gostaria de ter vivido essa experiência. Só que eu também acho que até é físico isso. Eu não sou especialista, mas assim, ó, tudo que sofre uma alteração, tudo que sofre alguma mudança, tipo assim, entra em choque com algo, não tem como ele continuar igual. É como o nosso cérebro, você aprende uma nova informação, ele não continua igual. Então, acho que seria impossível, né, a gente continuar tendo os mesmos costumes, crenças e com todas as evoluções e as mudanças que a gente vem sofrendo no mundo, né? Mas o que eu falo é isso, essas mudanças... Não que sejam boas, entendeu? Essas mudanças é uma influência de algum mal. Que o mal existe, ele é real. Professor, doutora, todas as mudanças. Não, professor, a maldade, nós acabamos de falar, na nossa juventude, vamos nos situar na nossa juventude. Sim. Não está bom. Então, nós não podemos encontrar um ponto para justificar o que não está bom. Mas... Deus quer. Não, Deus quer que você seja bem. Ela acabou de falar, eu preciso do intermediário para procurar Deus. Não, eu preciso entender, compreender que Deus está dentro de mim. Uhum. Eu preciso entender isso. Eu não preciso buscar Deus. Mas eu acho que isso... Né? Deus está dentro de mim. Sim. Eu preciso de um companheiro, um irmão, para fazer um ritual que é da natureza humana, o ritual. O homem da caverna já fazia seus rituais, né, para me ligar ao divino. Isso não tem palavras, são sinais só. Então, houve uma decadência nisso. A pessoa, nós todos, do começo do século para cá, ou até antes, na Revolução Industrial, que foi a pior coisa que aconteceu em termos de decadência de maltrato humano. Moral. E de lá para cá houve uma decadência. Tiraram Deus de dentro de si e colocaram em algum lugar. Agora, é o que eu falei, né? Antes, nós contemplávamos, o padre rezava em latim para Deus para lá. Não, agora e fica aí. Entendeu? Porque lá, aquele que o padre está olhando lá, é aquele mesmo Deus, quando o homem primitivo descobriu o fogo, o que ele descobriu?
ele descobriu que podia colocar o fogo aqui, na roda. Em vez de todos sentarem de costas na caverna, prestando atenção para ver se não via bicho, ninguém se comunicava. Porque a importância, o importante que era? Era proteger a prole. Então ninguém se comunicava, era cuidado, cuidado, cuidado. Alguns ficavam comendo para se alimentar um pouco, aí o outro fazia plantão, né? Para alguém ficar de guarda. Ele descobre o fogo, o que acontece? Ele senta na roda. De frente um pro outro. De frente um pro outro, tu viu isso? Mas assim, ó... Eu não lembro em que podcast, eu estou copiando de algum lugar. Eu estou tentando lembrar. Tu lembra de ter visto isso? Não lembro. Eu estou tentando Esse lembrar. podcast eu não assisti. Eu não me lembro do podcast, mas eu já li Esse sobre antropólogo, eu acho que esse grande avanço. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Nas comunicações. O homem senta lá, aí ele começa, Dr. Sérgio. Depois eu vou procurar ele certinho. O homem começa a observar, olha lá, ó, eu tenho uma pessoa igual a mim. Eu começo a... Sim. Eu começo a ver Deus. Entendi. Mas quem que não garante, por exemplo, que essa teoria da evolução moral não seja justamente o movimento que Deus permitiu para que a gente voltasse a ter bons modos, sei lá, no que você considera bom. Talvez a gente chegue nesse ponto de inflexão de que a gente já não suporta mais toda essa promiscuidade, essa coisa que tem Essa é a hoje. minha esperança. E volta daí a ter mais cuidado, mais amor, mais Essa é a minha esperança. Ali que vem a transição mas planetária, né? A conclusão que eu queria chegar é o seguinte, o Luiz tem a razão dele quando lamenta uma certa, aquilo que chama, eu coloco entre aspas, uma degradação moral. Das sociedades. Depende do que nós agora estamos chamando de moral. Mas vamos dizer que houve uma degradação dessa moral que nós entendemos como tal. Não quer dizer que seja a verdade absoluta. Essa degradação, ela te leva a uma situação onde funciona a chamada lei da destruição. Onde uma determinada situação chega no fundo do poço, já deu o que tinha que dar, para que então surja algo novo em características diferentes. E é o que está surgindo agora. Então, o Luiz está lamentando o saudosismo de uma determinada situação que agora é outra. Né? Vocês, meninas bonitas, estão lamentando, educadas, estão lamentando não ganhar uma florzinha do namorado hoje. Né? Uma dedicação gesto de carinho, específica ao gênero feminino, que tem toda a razão de ser. Isso acabou. Isso era bonito? Era. Continua sendo. Acabou? Está quase acabando. Poderá surgir outra coisa? Talvez vá surgir coisa muito melhor. Entendendo? A gente só vai saber vendo. Uma coisa muito melhor. E veremos, em breve. Porque a evolução implica nisso. Você estava falando de guerras. Depois de uma guerra, a evolução da humanidade Segunda Guerra Mundial. É muito como crescemos após. É muito mais marcante. Mas houve um preço a pagar. Sim. Pois o que eu me conformo é o preço a pagar. É o que o nosso amigo Luiz está. O preço está muito alto. Agora é uma questão de barganha. Entendendo? Mas como com a natureza ninguém barganha, então a gente Nada tem que se aceitar, perde, tudo se transforma. A gente tem que aceitar os fundos para poder subir nos degraus mais altos. Aquilo que você estava falando. Existe o mal? Existe. E por que Deus criou o mal? Deus criou todas as coisas. Por que se existe mal, então Deus é conivente com isso, com o mal. Ele que criou, não é verdade? Não, Deus não criou nada que não fosse necessário. Ele criou o mal porque nós jamais entenderíamos o bem se não existisse o mal. Um contraste, né? Que nem a gente não ficaria, não valorizaria a alegria se não fosse triste. Porque o ser humano, a dor, na característica cósmica, na característica quântica que nós somos aqui, em outras situações pode ser diferente, mas na nossa característica,
Nós não temos condições de entender as coisas. Nós só temos condições de entender a variação das coisas. O ser humano, ele evolui como? Caraca. Pela dor ou por amor. Eu vou te dar um exemplo muito simples disso que eu estou falando. A doutora Raquel sabe disso, que ela é especialista em física e engenharia. Se você entra dentro de um avião, vamos pegar um avião, que está voando a 1.000 km por hora. Está correndo a 1.000 km por hora, é uma velocidade muito alta. Né? Você está sentado ali dentro, você não está Não percebe? percebendo que você está nessa velocidade. Verdade. Mas é você só? Não. Se você pedir um copo d'água, a água também não percebe. Agora, se der uma turbulência... Numa mínima turbulência, todo mundo vai sentir Entra em muito. pânico. Entendendo? Por quê? Porque você tem condições de perceber, você e a água, tudo que está ali, tem condições de perceber a alteração das coisas, e não as coisas. Olha só. Gente, ó, a gente tem papo aqui para mais umas 5 horas, mas a gente precisa encerrar o nosso primeiro episódio, que tá muito legal. Eu queria encerrar, agora pegando uma opinião de todo mundo, sobre a gente tá falando dessa questão moral, dessa evolução. Na minha opinião, eu acho que tudo que é... a boa moral é quando a gente é capaz de amar o próximo e servi-lo. Pra mim, esse é o propósito, sabe? É o que define boa moral. É toda vez que você consegue amar verdadeiramente o outro e servi-lo. Queria saber a opinião de vocês. O que é, na opinião de vocês, uma boa moral? Uma moral, na opinião individual mesmo, né? Que talvez, a partir desse ponto de inflexão, dessa evolução, ajudaria o mundo a evoluir, a ser um mundo melhor. Já que eu aceito que isso seja um objetivo, uma meta a você atingir. Eu quero dar o meu máximo possível no amor ao próximo. Essa é a filosofia cristã. Né? Dedicar o máximo possível ao próximo. Cristo veio para servir. É esse o meu objetivo. Eu não concordo em dizer que isso é a meta da vida. Isso é o nosso propósito da vida. O propósito da vida é a nossa evolução. Crescer, aprender e evoluir. Crescer e evoluir. Isso também está escrito. Tá entendendo? Então, esse é o nosso propósito. Nós nunca deixaremos de evoluir. Os espíritos mais avançados, os santos mais nobres do universo, continuam evoluindo. Sempre evoluindo. Em direção a quê? Em direção a Deus. Porque nós somos partículas de Deus. Partículas divinas. Nós temos o DNA do Criador, porque fomos criados por Ele. A sua imagem e semelhança. Não a imagem física e semelhança física. A sua imagem filosófica. Entendeu? Fomos criados com os propósitos divinos. Nós só não, todas as coisas. Então, nós, seres humanos, somos os elementos mais evoluídos, encarnados no planeta. Mas isso não quer dizer que as outras coisas não estejam evoluindo também. Também estejam evoluindo. E nós, o propósito da vida é a permanente evolução em direção à divindade. Nós estaremos permanentemente pela eternidade em processo de evolução. E o nosso objetivo nessa evolução é trabalhar no sentido de servir não a uma pessoa, a outra pessoa, mas ao universo, como fez Deus, como faz Deus. Deus serve o universo em caráter infinito. Deus não tem fim. Por quê? Porque Deus é o conjunto de toda essa egrégora espiritual da qual nós estamos inseridos nela. Ele até se apresenta na Bíblia como eu sou, né? Porque se ele existisse, ele deveria ter sido criado por outra coisa, que daí seria Deus. Jesus não advertiu isso? Vós sois deuses. Ele que disse a voz dele. Jesus não iria falar uma coisa dessa se não fosse verdade. Não é verdade? Agora, eliminar o sofrimento do mundo, os problemas, eles estão aqui porque são necessários. Porque se fosse fácil, Jesus teria feito. Teria eliminado.
Ele veio para provar que a gente é capaz de lidar com eles e sobreviver apesar deles, né? Você já imaginou você chegar, uma pessoa que você considera o seu líder, né? Aquele com capacidade de te defender, de assumir as suas necessidades e partir para te defender. E que tivesse uma força tremenda, absoluta, sobre todas as coisas, como Jesus era para os apóstolos. No momento em que alguém prendeu Jesus, olhou o que os apóstolos, que tinha aquela figura como máximo líder, de força, né? Olhou e disse, vou prender, agora está na hora dele. Não sou para pagar esse pessoal todo. Não é verdade? Bateram, humilharam, processaram, fizeram tudo que quiseram com ele, e ele quieto ali. E os apóstolos, como humilhados, esperando uma atitude, eles não, é da hora que for crucificar ele, nós vamos ver. Puseram uma cruz nas costas dele, levaram até o Calvário, crucificaram, mataram, e pior do que tudo isso, para a turma toda que estava esperando uma reação dele, que não aconteceu. Virou para Deus, em si, o Pai, e pediu que perdoasse aqueles que estavam fazendo isso com ele. Olha só. Aí foi de matar. Aí o pessoal, não, agora nós estamos sendo dirigidos. Mas na sua opinião, seu Walter, o que seria, como você definiria uma boa moral, então? A partir do que tu acredita? A boa moral é esse exemplo que Jesus deu. Entendeu? É esse exemplo que ele deu. Então, que exemplo que ele deu? Não. O que eu tenho que passar, eu vou passar. Se isso aqui precisa para que a humanidade entenda o que eu estou falando, eu passarei. Entendeu? Mas ele não ficou só nisso. 3 dias depois, ele apareceu. Porque se ele não aparecesse, hoje nós não estaríamos falando dele. É verdade. Ele cumpriu o propósito, cumpriu aquilo que ele prometeu. Toda a diferença foi ele dizer o seguinte, pessoal, isso aí eu tive que passar. Mas olha aqui, eu não morri. A gente não morre. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sim. A gente não morre. Esse é o recado que ele deu, com todas as letras. Então, qualquer outra coisa que falar em cima disso aí, é balela. É por isso que eu me encanto com esse cara. E você, seu Luiz, na tua opinião, o que é uma boa moral? Depois na sua opinião. que ele falou, não tenho. Eu comecei com Santo Agostinho, que lá você falou. Ele dizia assim: ama et fac quod vis. Em latim. Ama e faça o que quiser. Importante é o amor. É o amor. Né? Como Cristo falou. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. O Walter ele rouba as coisas da gente. Não é questão de roubar. Eu já conversei, fui eu que falei isso para ele. Mas é fantástico, ele fala as coisas, por isso é que é maravilhoso. O meu sonho era fazer isso, trazê-lo numa situação dessa, porque nós, a cada conversa que nós temos, tivemos... Não, mas a gente estica para outras conversas. Tivemos várias conversas, então você aprende muito mais. E o resumo é esse mesmo, né? Saímos daqui melhor do que quando entramos. Sim, do que quando entramos. Evoluir. Cada ação nossa deve ter esse propósito. Cada ação nossa, se você passa num determinado ambiente, realiza algo, esse algo deve ser algo útil, primeiro para você, para a sua própria evolução, depois para o ambiente que você vive. E você, cada coisa que você faz. Santo Agostinho, um dos grandes heróis da Igreja Católica, doutor da Igreja, dá uma orientação muito, muito boa a cada um de nós. Uma orientação que, inclusive, embasa muitos ensinamentos do Espiritismo Kardecista, que diz o seguinte: olha, você, ao se recolher, depois de um dia de trabalho, de atividades, você faça a sua prece, baseada no seguinte princípio. Pergunta a você mesmo, faça a sua autocrítica. O que eu fiz hoje? Fiz isto, aquilo. Será que eu não poderia fazer melhor? Amanhã eu poderei fazer coisas semelhantes.
melhor. Justamente. Se for positivo isso aí, faça. E vá se recolher ao seu descanso. Olha só. E você, doutora Raquel? Walter tirou as minhas palavras. Mas o que você considera uma boa moral? Uma boa moral é não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse a mim, né? Perdoar. É a moral cristã. Perdoar 7 vezes 7. Até os inimigos. Isso é difícil. O que o Santo Agostinho nos ensinou, né? O Walter acabou de falar. O que eu fiz hoje? Para me tornar uma pessoa melhor ou para tornar o outro melhor? E geralmente, né, antes de dormir, eu penso, o que eu fiz hoje? Essa é a grande prece. É. Essa é a prece. Essa é a prece. É a autocrítica. É. A autocrítica. O que eu preciso mudar para evoluir? A nossa competição é com nós mesmos, né? Conosco mesmo. É interna. Então, é aquela questão, você não se conhece. Nós não nos conhecemos. Nós não nos vemos. Da mesma maneira que eu estou olhando para o meu amigo Luiz, aqui, e eu estou pensando que ele é esse conjunto de tecido que está aí, porque ele está sempre coberto. Ele nunca, sinceramente, o meu amigo Luiz nunca apareceu nu perto de mim. Que bom, né, seu Walter? Que horror! Eu não o conheço. Certo? Conheço as roupas dele. Várias. Que bom, graças a Deus, né? Pois é. Agora, da mesma maneira que eu não conheço o meu amigo Luiz, o meu amigo Luiz não se conhece. Porque ele está sempre vestido com o corpo dele. Ele não se vê de fora. Ele não se vê internamente. Ele não se vê como ser humano que é. Ele se vê como o envoltório que está vestindo este ser humano para que ele possa viver nas condições físicas do planeta que nós estamos. Olha aí. Gente, Nossa, olha, eu vou encerrar aqui, porque se a gente continuar, a gente vai entrar numa outra... Tem pano pra manga. Meu Deus, o seu Walter aqui dá 5 horas de conversa, é pouco com ele. Posso dar uma palavrinha? Pode. Final, eu queria agradecer a você. Imagina, gente. Muito. Fofa. Muito. Você... Depois eu vou agradecer mais ainda, mas eu gostaria de agradecer ao professor Walter e à Raquel. Meu sonho era esse, vocês sabem disso. Doravante, a senhora, por favor, conduza-os, né? Nessa mesma situação. Eu quero agradecer à empresa Nova Era, Soluções Ambientais, que sem ela também nós não estaríamos aqui, né? Ela participa, foi o apoio da tua empresa. Sim, Fibra. Né, que realizou esse sonho. Né? As bênçãos, temos 2 padrinhos aí importantíssimos. Amém. Né? E que, doravante, né, tomamos mais café. Com certeza, que é o primeiro de muitos. Viva o nosso cafezinho. Isso aí, no próximo vamos ter o café do Noel aqui, né? Vamos trazer o cafezinho dele. Torrefação Joinville. Isso aí. É de fundamental importância. Tem que ter um cafezinho, né? Muito obrigada a você que esteve com a gente também. Esse foi o primeiro de muitos episódios do Café Consciência. A gente sempre vai trazer temas aqui para debater. Inclusive, se você quiser deixar aí uma dica de tema do que você gostaria que a gente debatesse aqui junto com você, comenta aí no vídeo, compartilha esse vídeo também, que é de graça. Vai distribuir esse conhecimento, esse papo bacana com outras pessoas. Curta esse vídeo também. Liga ali o nosso sininho para receber também os novos episódios. Siga a gente nas redes sociais, @Café Consciência. Enfim, esteja com a gente sempre. Esse projeto, ele é um projeto que visa levar conhecimento. Ele não tem intuito nenhum financeiro, tá, gente? É isso que é só para compartilhar conhecimento dessas 3 pessoas iluminadas que podem compartilhar isso gratuitamente com você através da internet, né, seu Walter? Então, esteja com a gente, compartilha, engaje aí, que vai ajudar muito a gente chegar a mais pessoas, o maior número de pessoas possíveis. E é isso, um beijo e até mais, até a próxima. Até mais.